E hoje nós temos mais uma entrevista da nossa série especial do Novembro Azul. Nós já falamos da saúde do homem como um todo, a gente falou também do câncer de próstata, mas hoje a gente vai ver como trabalhar com o psicológico dos pacientes diagnosticados com a doença. E eu convidei a psicóloga clínica Keti de Oliveira Souza, que já veio outras vezes aqui, e hoje veio para falar sobre ele, sobre os homens, né, doutora? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Keti, você veio em outubro, no Outubro Rosa, para a gente falar das mulheres, no câncer de mama, enfim. Que diferença a gente poderia fazer, por exemplo, quando um homem recebe a notícia de que ele foi diagnosticado com o câncer, por exemplo? Vamos pensar na construção de identidade, né? Na sociedade em que nós vivemos, ainda muito machista. Então, o homem é criado para trabalhar, sustentar sua família, não chora, não demonstra suas emoções. Então, diante da notícia de estar, né, de ter um câncer, você pensa como é isso para ele. Se desconstrói toda uma identidade construída ao longo da sua vida. Então, o impacto é tão grande quanto, não dá para dizer que é maior ou menor, mas é diferente diante do papel que eles têm na sociedade. Uhum. Assim, dá para dizer que as reações, às vezes, tanto da família quanto do próprio paciente, são muito parecidas com a da mulher, por exemplo? A da família, eu penso que sim. Do paciente, o homem, ele costuma não falar muito sobre seus sentimentos, pelo menos o que a gente tem dentro de uma maioria de pessoas, né? Então, eles tendem mais ao isolamento do que as mulheres. As mulheres já têm o hábito de falar um pouquinho mais sobre isso. A preocupação da família, muitas vezes, é dizer assim, você é forte, você vai dar conta, você vai superar isso. É legal, né? Mas a palavra forte é muito impactante, porque aí isso dá um outro lugar para eles de não demonstrar, muitas vezes, essa sensação de estar se sentindo fragilizado, né? Precisando de ajuda, de colo. E é claro que também o homem, como você mesmo disse, nessa sociedade que a gente vive, na nossa cultura, tem muita questão da virilidade masculina, né, da masculinidade. E como a gente até falou em outras entrevistas sobre o Novembro Azul aqui no Verde Mais, muitas vezes o paciente diagnosticado com câncer de próstata, ele pode ter como consequência, como uma sequela, a impotência sexual, a incontinência urinária. E isso também afeta, claro, o psicológico dele, né? Não tenha dúvida disso, né? Você imagina que desde o momento em que ele vai ao médico, que ele fica pensando em como esse exame vai ser feito, a gente tem esse estigma, né, em relação ao toque retal. Então, isso fica muito... mexe com a masculinidade, com a sexualidade, diante da cultura que nós temos. E aí, vindo o diagnóstico, o médico vai falar com certeza sobre os possíveis efeitos que vêm aí, né? Sequelas ou não. E aí você imagina um homem pensar que não pode mais ter relações sexuais. E isso é algo que o empodera. Isso é o que sinaliza para ele, psicologicamente, o ser macho. E aí imagina que tudo isso... De repente vai para água abaixo e aí, né? Como enfrentar isso, né? E aí, Keti, essa é a grande questão. Como é que vocês trabalham no hospital, no dia a dia com esses pacientes, com essas famílias, né? Que tipo de abordagem vocês fazem? Então, com o paciente, é possibilitar que ele fale sobre essas questões, os sentimentos que estão presentes e os seus medos, e a partir daí trabalhar esses recursos, entendendo que quais são as possibilidades depois do tratamento que existem, que a gente possa resgatar e você possa, então, funcionar, sim, como um homem completo. Inclusive, a gente falou de tratamento aqui já e não são poucos, né? Isso. Tem muitas saídas, né? Para impotência, disfunção erétil, enfim, incontinência urinária, para tudo isso tem tratamento hoje. Então, assim, não é motivo para ficar desesperado, enfim, o mundo não vai acabar, né? E aí a nossa função, enquanto psicólogo, é exatamente trabalhar esse questionamento, porque no momento que tudo desaba, essas informações não vão ficar fixadas, né? Eles precisam passar por essa transição e entender que os recursos existem e aos pouquinhos vão entendendo e conhecendo esses recursos. A família conhecendo isso também vai ajudar esse paciente, esse homem, a entender que cada etapa do tratamento eles vão estar junto dele, né? E aí vão descobrir muitas outras formas de estar junto desse homem, se ele possibilitar estar mais pertinho também dessa família, né? Respeitando todos esses momentos dele. E o pós-tratamento, né? Como que é o psicológico dele quando ele vê que, poxa, passou, tô tranquila, minha família tá aqui, minha esposa tá aqui, meus filhos, enfim, né? Tá todo mundo do lado dele e ele vê que passou aquele turbilhão, o câncer, enfim, continua com o tratamento, mas continua uma vida normal. Como é esse pós? Você imagina sair vitorioso de algo que você, naquele primeiro momento, entendia que
era fim de vida, fim de todas as coisas que você realizava. Então, eles saem empoderados, assim como qualquer outra pessoa, né, uma mulher também, sai da cura do câncer, entendendo que é possível resgatar todos os papéis que ele já desenvolvia e possivelmente com um olhar muito diferenciado sobre isso. Exatamente essa questão, né? Como é que ele fica depois? Eu acho que ele consegue ver a vida de um outro jeito também, né? Sim. Valorizar, às vezes, coisas que antes não valorizava, né? Lembra que eu te falei na nossa conversa anterior sobre ressignificação? Então, é poder fazer aquilo que já fazia com um olhar diferenciado, muito mais intenso, com muito mais qualidade. E isso acontece mesmo, na prática? Sim, na prática acontece porque eles nos falam isso, né? Tá certo. A doutora Cat, então, psicóloga, falando um pouquinho sobre os pacientes de câncer de próstata e o tratamento pós, enfim, muito obrigada por mais uma vez vir aqui no Verde Mais falar de um assunto tão importante, né? Obrigada a você.